Olá, tudo bem? Passando aqui para fazer uma reflexão. Eu vim da minha prática de yoga, dá para perceber pelo tipinho, né, do cabelo, da situação. Mas eu queria contar a seguinte coisa para vocês. Eu comecei a praticar Ashtanga Yoga. A minha formação é Hatha Yoga e eu resolvi começar a praticar Ashtanga, que eu nunca tinha feito. E eu vou confessar primeiro que eu nunca tinha feito Ashtanga porque eu tinha um certo preconceito, até bastante preconceito. Porque eu, pensando em preconceito, pra mim a coisa do Ashtanga todo mundo meio que fazia, era coisa da modelo, da galera com o corpo fitness, que ficava postando fotinho de ponta cabeça no Instagram. E me incomodava um pouco essa coisa do culto ao corpo, sabe? Dentro do yoga a gente enxerga que o corpo é uma ferramenta para a gente acessar coisas internas, né? E eu tinha esse preconceito, mas resolvi até por conta do meu preconceito ir lá experimentar fazer uma prática. E as surpresas têm sido muito bacanas. Mas hoje deu sabe quando... Porque assim, a prática do Ashtanga é uma sequência de posturas e é sempre a mesma sequência. Elas vai se colocando mais posturas na sequência, mas ela é sempre a mesma. E eu também, uma coisa que eu ficava pensando, falei, poxa vida, sempre a mesma coisa, ficar fazendo a mesma coisa, E hoje eu tive a certeza de que nunca é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós não somos as mesmas nunca. Claro, a gente tem um padrão mais ou menos de comportamento, enfim, mas até isso o yoga mostra pra gente. Porque hoje, em especial, eu fui fazer a mesma sequência de posturas que eu tô praticando há coisa de 1 mês e pouco, mais ou menos, eu acho. A gente tem pequenos avanços, algumas posturas que eu não conseguia fazer e que estão indo com um pouquinho mais de facilidade. Algumas posturas que eu tenho muito medo e que até hoje eu não fiz justamente pelo medo, e aí estou tentando avançar um pouquinho para superar esse medo e, mais do que isso, entender o que esses medos querem me dizer. Hoje eu consegui avançar um pouquinho numa postura dessa. E aí, quase mais para o final da prática, eu fui fazer uma postura que eu tenho feito todas as semanas, em todas as aulas, e que tem sido até com uma certa facilidade. Não é perfeita, mas tem sido com uma certa facilidade. E quando eu fui fazer a postura hoje, não conseguia fazer. Não conseguia colocar as pernas no lugar certo. A respiração ficou pesada, eu senti dor, eu senti desconforto e eu fiquei pensando, é a mesma postura, na mesma sequência e eu não estou conseguindo fazer. E aí essa reflexão, né? Por que eu não estou conseguindo fazer? O que eu comi, qual foi a minha alimentação diferente que pode ter impactado no meu corpo? Quais foram os meus pensamentos nos últimos dias que me levaram a não conseguir fazer uma postura que eu sempre consigo fazer, né? E esse aprendizado da inconstância. Nós não somos os mesmos todos os dias. Há dias em que a gente está mais otimista, há dias em que a gente não consegue enxergar luz no fim do túnel. Há dias onde eu acordo super disposta e no outro dia que dá aquela preguiça. Há dias onde eu estou super produtiva para o meu trabalho e há dias onde há um bloqueio total em coisas que eu conheço há anos. E não é lindo pensar nisso? Fazer com que em cada vez que eu vá ter uma prática de yoga eu tenha que me redescobrir, entender e me reconhecer naquelas posturas, descobrir por que eu consigo, por que eu não consigo, aonde eu consigo avançar e o que me bloqueia no avanço. E é assim com a vida, né? Se hoje eu não acordei disposta, por que eu não acordei? Foi porque eu dormi mal, porque estava calor,
porque eu tive pensamentos não tão positivos a hora que eu fui dormir. Se hoje eu tô super animada, tô super feliz, quais foram os últimos pensamentos que eu tive ao adormecer? Quais foram os primeiros pensamentos que eu tive? O que em volta de mim faz com que eu me motive? Não é muito bacana? Eu acho lindo. E para vocês, como é que tem sido? O que você tem observado? Como é que você tem se reconhecido? Conta aí pra mim. Beijo, até mais.